Estamos aqui já indo para o final, e aí semana passada eu fiz uma forma bem didática para a gente entender todo o contexto do fim dos tempos, é dividi-lo em 3 formas de entender os acontecimentos: antes, durante e depois, amém? Então a forma de você entender, colocar as coisas no seu devido lugar, entender o que acontece primeiro, o que acontece depois, como é a volta de Cristo, é você colocar na sua mente e entender os fatos antes da vinda do Senhor Jesus, o que acontece quando Jesus vem e o que acontece depois que Ele vem. Amém? Então, é muito importante porque você já tem você já cria na sua mente, no seu entendimento sobre as doutrinas, sobre a palavra de Deus, você já entende. Quando você ouvir uma pregação, ou quando você lê um texto da Bíblia, você já vai ter na sua mente a ideia: esse fato acontece antes, esse fato vai acontecer quando Jesus voltar, e essa realidade acontece depois que Jesus voltar. Então, antes, durante, no momento, durante e depois que Jesus volta. Segunda vinda de Jesus. Pode tirar essa tela aí, negão, senão elas vão ficar copiando. Eles vão ficar copiando. Tem que ter na mente já isso aqui firmado. O que acontece antes, durante e depois. Semana passada a gente falou muito sobre o que acontece antes da vinda de Jesus. Deixa eu só me organizar aqui, porque é muita coisa aqui, peraí. A gente falou muito semana passada sobre o que acontece antes de Jesus voltar. Antes de Cristo voltar. Por exemplo, o casamento da Thaís acontece antes de Jesus voltar, né? O casamento da Thaís acontece. A compra da sua casa. E as outras coisas, né? Hã? Da Terezinha também, né? Não, você já está casada, né? Vocês também, o Danilo aí, ó, casa, né? Entendeu? Só que, diante de todo o contexto que estamos vendo, possivelmente, pode ser que vai ser abortado os projetos aí, né? Toda semana é um fato novo que acontece, é um vulcão que estoura, é um sinal aqui e acolá que aparece, né? Então, só para ficar bem marcado aqui, antes da volta de Jesus acontece o quê? Sinais, né? São os princípios das dores, esfriamento do amor, abandono da fé, apostasia, o que mais? Ascensão do sistema do mundo. Isso, essa questão, apologia à questão de gênero e toda é apologia à imoralidade, né? Que vai aumentar mais e mais. Tudo isso já é a preparação para esse tempo aí. Falsa paz, manifestação do antimessias, que é o anticristo. Isso tudo dentro da grande tribulação que nós falamos, né? Então, resumindo, um dos fatos importantes que acontecem antes da vinda de Jesus é que a Bíblia chama de grande tribulação. O que é a grande tribulação, gente? É um período de 7 anos, divididos em 3 anos e meio. Está tudo anotado. Não. Nós estamos vivendo os princípios das dores, os sinais. A grande tribulação, ela vai anteceder. Nós estamos muito próximo dela. Estamos muito. O quê?
grande tribulação já fala, é uma tribulação como nunca antes. Jesus fala em Mateus 24, vai ser um tempo como nunca antes. Vamos ler rapidinho Mateus 24. Mateus 24, Jesus fala sobre isso. Mateus 24, verso 21. Porque haverá uma tribulação muito grande como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora nem jamais haverá. Então essa tribulação não se compara a nada que o mundo já passou, que é esse período de 7 anos. E nós aprendemos na semana passada, segundo as profecias de Daniel, de Paulo, esses 7 anos eles são divididos em 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio será o quê? A falsa paz, né? Que é o advento do poder único, do anti-messias, do homem que é o filho da perdição, que vai trazer essa segurança que o mundo está esperando. E nesse contexto aí, muitos serão enganados e vai cair nas ideias desse cara aí, e serão 3 anos e meio de muito engano, muito engano. Então tudo que já vivemos de engano hoje não vai se comparar a esse tempo. Então será um período muito difícil de ser vivido, né? Mas ao mesmo tempo nós aprendemos a semana passada também que será o maior momento da igreja, porque ao mesmo tempo que haverá o crescimento da apostasia, do esfriamento da fé, do amor, também haverá um grande avivamento que será derramado sobre a igreja. Por isso que estamos falando tanto de avivamento. Mas o avivamento ele só vem sobre uma terra que está buscando, sobre uma igreja que está em oração constante. Então vai vir um grande avivamento para preparar a igreja para esse tempo. Porque a igreja vai viver grandes sinais, assim como eu ministrei no domingo. O que aconteceu no livro de Atos vai ser global. Aconteceu só em Jerusalém, agora vai acontecer em todo o mundo, né? Então vai ser um período poderoso para a igreja também. Também nós vamos avivamento, viver pela fé, vai ter uma grande perseguição. Então toda a perseguição que tem hoje é pouca. Nesse período a perseguição vai aumentar a níveis altos, né, de perseguição. Um tempo de milagre muito forte. Resumindo, a grande tribulação é o período em que os crentes serão crentes de verdade e os ímpios serão ímpios de verdade. É isso. Não vai ter negócio de falso crente. É essa hora que a gente vai ver quem é quem mesmo, quem está firmado na rocha e quem não está. É as duas casas. Então, no final aí, já beirando o fim da vinda de Cristo, é esse período aí que nós vamos ter que precisar ficar fiéis ao Senhor, permanecermos firmes diante do Senhor. Então, para a gente entrar aqui, porque aqui a gente já falou muito já, falei demais sobre isso aqui. Eu quero trabalhar o que acontece durante a vinda do Senhor. Eu só quero ler o livro aqui, que esse livro é muito maravilhoso, e ele tem muito a ver com o nosso estudo. Antes da gente entrar, olha o que ele diz aqui: qual é o Jesus que esperamos? Qual é o Jesus que esperamos? Diante de todo o contexto da grande tribulação, é fundamental que estejamos comprometidos com a revelação bíblica sobre quem é Jesus. Uma avaliação pessoal se torna necessária para que possamos descobrir se estamos deixando que as nossas expectativas sejam moldadas pela Bíblia, ou se nós estamos nos deixando levar pelos achismos, né? Porque todo mundo fala sobre a vinda de Jesus, mas cria a sua ideia, sabe? É a vinda de Jesus à la carte, ou a vinda de Jesus à minha imagem e semelhança. É o que muitos têm de pensamento sobre a vinda de Cristo. Cristo vai voltar, então eu já imagino. Aí você começa a criar uma imaginação, e você começa a ouvir, talvez uma palavra aqui, uma história ali, sobre a vinda de Jesus. Então você tem uma expectativa, e você cria essa expectativa, mas o que nós devemos firmar é o que a Bíblia diz. Então qual é o Jesus que você espera? Qual é o tipo de Jesus que virá? Já parou para pensar? Que tipo de Jesus? O que a Bíblia diz sobre esse Jesus? Como ele virá? Um Jesus guerreiro, um Jesus poderoso, um Jesus glorioso, um Jesus que virá
para esmagar os inimigos. Então toda essa visão hoje que a gente tem, Jesus ele é amoroso? Sim, ele é amoroso. Jesus é misericordioso? Sim, ele é misericordioso. Jesus, ele está com os braços abertos, convidando, claro, mas na vinda dele ele não virá dessa forma. Ele virá como um guerreiro. E aí a visão que muitos não têm sobre a vinda de Jesus, e vai vivendo assim como se fosse, né? E vai criando Jesus, a minha forma, a minha imagem e semelhança. Então vai vivendo uma vida descomprometida, sem entender de fato quem é Jesus. Ele é o dono da história. A terra é a herança dele. Então ele vem de fato para assumir a sua herança. É, é, uhum, uhum, é, é uma cegueira, ah não, na última hora ele é amoroso. É, é por quê? Porque não tem a compreensão correta do Cristo que esperamos, o Cristo que a Bíblia fala. Aproveitar a vida, né? Uhum. É. E porque justamente Jesus deixou escrito na palavra, dando todos os aspectos, os sinais, a forma que ele virá, justamente para que possamos nos preparar para isso, possamos estar alertas. Eu acho que eu postei um texto, abre aí para mim, comigo a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 4, postei até no status esse texto aqui, verso 7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso. Como é que está aí? Sede sóbrios, né? E estais alertas em oração. Olha só o que Pedro fala. E dediquem-se à oração. E por que ele fala tanto de oração, gente? A oração, ela nos aproxima muito de Deus. A oração, ela é uma ferramenta poderosa para gerar intimidade. A oração, ela vai mudar as circunstâncias, ou ela vai mudar você, ou ela vai mudar a sua forma de ver o mundo. Nós temos que orar. É tempo de orar, e orar não é só o momento da igreja, orar é uma vida de oração. Tudo que você fizer, fazer debaixo de oração. Orai sem cessar, como Paulo diz, né? Orai sem cessar. Então, nós temos que ter essa visão de qual é o Cristo. Jesus é revelado como o próprio Deus em toda a sua grandeza. Ele é cheio de alegria, de graça, misericórdia e amor. Mas enquanto é consumido também por um zelo e uma ira santa. Ou seja, o mesmo Deus de amor, o mesmo Deus de misericórdia, é um Deus, ele tem um zelo, ele tem uma ira, que é uma ira santa, né? E aqui não há contradição, olha o que ele diz, aqui não há contradição, ele não deixa de ser misericordioso quando executa seu juízo sobre a terra. É o grande conflito de muitos. Poxa, se Deus me ama, por que eu estou sofrendo, né? Deus não deixa de ser misericordioso quando ele executa os seus juízos. Mesmo em sua ira, ele é pleno em seu amor e a sua justiça. E uma característica não exclui a outra. Na verdade, elas estão interligadas. Então há um zelo, olha só o que ele diz aqui. Existe um zelo
no seu coração, que é uma paixão, um amor ardente que não é possível apagar, que se queima em seu peito e emana nos seus olhos. É por isso que ele virá com seus olhos como chamas de fogo. Jesus é consumido por um desejo profundo de estar em plena comunhão com a sua criação. Ele está esperando isso ansiosamente, esse momento. E quando a gente fala isso, a gente está tentando trazer para o nosso entendimento o que é o coração de Deus. Ele ama, ele deseja esse momento, porque ele deseja estar em comunhão com a sua criação. E mesmo que as nações se reúnem para conspirar contra ele, ele fará o que for necessário para cumprir o seu plano. Precisamos compreender e crer que Jesus virá em um contexto militar para dar fim às disputas insolucionáveis, e ele vem com uma espada afiada para colocar tudo em ordem. Amém, irmãos? É esse Jesus que tem que criar na nossa mente. É o Jesus que vem para colocar as coisas no seu devido lugar. Está tudo bagunçado, então ele precisa vir. Está um caos, o mundo está um caos, cada dia mais. O aumento aí da criminalidade, violência, estupro, pedofilia e tantas outras coisas que a gente está vivendo aí. E é esse Jesus que a Bíblia diz, é esse Jesus que nós esperamos. Ele marchará na terra, no Oriente Médio, esmagando seus inimigos, e terá suas vestes sujas de sangue. Apocalipse 19, 3. Eu já falei sobre isso, né? Que quando ele vem com as suas vestes salpicadas de sangue, não é o sangue derramado na cruz, porque ele verteu todo o seu sangue na cruz. Essas vestes que estão salpicadas de sangue são as vestes dos inimigos. Essa visão sobre Cristo muitos não têm, né? Ele vem com as suas vestes, e as vestes estão salpicadas de sangue porque ele vem como um guerreiro. Isso aí está em Isaías 63. Que as suas vestes estão salpicadas de sangue. Isaías 63 fala isso. É uma profecia sobre o Messias, né? É esse Messias guerreiro. Deixa eu ler rapidinho aqui. Então é esse Jesus que vem. Verso 2: Porque está vermelha a tua roupa e as tuas vestes, como as daquele que pisa no largar. Eu pisei no largar sozinho, e ninguém dentre os povos esteve comigo. E eu os pisei na minha ira, e o esmaguei no meu furor, e o seu sangue respingou nas minhas vestes, e manchei toda a minha roupa, porque o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Aí você faz uma conexão com o Apocalipse 19 aí. Verso 13, verso 12, né? E os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a cabeça tinha muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. Então, o manto salpicado de sangue de Jesus não é o sangue que ele verteu, mas é o sangue dos seus inimigos. Ele marchará, o manto sujo do seu sangue revela o nível de envolvimento que ele terá com a nossa causa, com a redenção da sua criação. Ele não é um Deus distante. Ele mesmo está pessoalmente envolvido com todas as dinâmicas do fim dos tempos. É um rei conquistador que vem com zelo e paixão no coração. Deve ser esse o Jesus que aguardamos. Aleluia! Louvado seja Deus. Então hoje a gente vai aprender aqui as fases. Vamos dividir aqui como vai vir, como Jesus virá, como será a vinda de Jesus. Vamos ler Mateus 24, 31. Agora a gente vai falar do momento. Passou a grande tribulação, passou tudo. Passou a questão de todo aquele período de tribulação. Eis que ele vem nas nuvens. Verso 29. Mateus 24, 29.
logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens dos céus. Então vamos lá, vamos entrar aqui nessa parte. Precisamos repartir do ponto de vista que a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento são dinâmicas diferentes, mas que acontecem simultaneamente. Então aqui nós já aprendemos no nosso estudo que essa divisão que as pessoas fazem entre arrebatamento e vinda do Senhor, que fazem essa distinção, a maioria dos pensamentos, você já ouviu sobre isso, né? O arrebatamento da igreja será secreto, será no abrir e fechar de olhos, de repente, a qualquer momento. Essa visão a gente já aprendeu pela Bíblia Sagrada que ela não é coerente, porque a vinda do Senhor e o arrebatamento acontecem, são situações que acontecem simultaneamente, no mesmo instante, no mesmo momento. A segunda vinda de Jesus é a ação de Jesus, quando ele abrir os céus, como diz aqui o texto, logo depois da tribulação, logo depois que haverá sinais no céu, então ele aparecerá nos céus, né? Nós aguardamos ele. Na sua segunda vinda, os céus serão abertos e o Senhor vai descer no céu, enquanto o arrebatamento é o que vai acontecer com os santos diante dos céus abertos, subirem para se encontrar com Jesus. Então ele vai aparecer nos céus, na segunda vinda, e o arrebatamento acontece no mesmo instante. E a gente vai dividir agora aqui tudo que vai acontecer e como será, e na sua mente vai ficar mais tranquilo, aí vai ficar mais claro. Nós não sabemos o dia e nem a hora, né? Isso aí ninguém sabe. Mas temos discernimento dos tempos e das estações por conta dos sinais. Então os sinais vai nos mostrar aí que estamos muito próximos. E é o que nós já estamos vendo, né? Nós não sabemos o dia e a hora, mas percebemos pelos sinais. Não, alguma coisa está acontecendo. Não é normal. Não é normal essa chuva de areia. Hoje eu estava vendo agora num comentário sobre o vulcão que está 11 dias na Espanha em erupção. Já as lavras já se lançaram no mar, gases. Isso vai gerar uma mudança climática muito forte. Aqui talvez a gente não está sentindo ainda, mas vai chegar, porque essa ilha ela está muito próxima da costa brasileira. Então, e não é só esse vulcão, é um vulcão na Itália e é outro vulcão também na Guatemala, 3 vulcões que estão em atividade ao mesmo tempo, 3 vulcões. E existe um vulcão que eu esqueci o nome dele, que é chamado até de vulcão do Apocalipse. E ele já está mostrando sinais também, né? Que é um dos maiores vulcões que existe aí na Terra. Eu esqueci o nome dele lá, depois eu vou pesquisar. É o que a gente aprendeu, né? Que a grande tribulação, quem provoca a grande tribulação é Deus. Semana passada a gente falou isso, né? Quem provoca a grande tribulação? Deus, o diabo, as pessoas por conta da sua iniquidade, e a própria natureza está clamando, porque é como se a natureza estivesse com seu coração prestes a infartar. É assim que está a natureza. Essa questão dessas reuniões globais aí sobre climáticas, sobre a questão de cuidado, isso aí já é porque o cientista já está um caos, tá. E o Brasil ainda é um dos países ainda que mais cuida ainda, por incrível que pareça, o Brasil ainda diante de todos os outros os países aí. Então, a gente vê pelos sinais aí que a vinda do Senhor está próxima, mas nós não sabemos o momento, mas discernimos. Nós podemos discernir através dos sinais. Então a gente sabe, é por isso que a gente olha para as pessoas, você não está vendo, não está acontecendo, meu pai? E as pessoas estão dormindo, até como nos dias de Ló lá, estão em Sodoma e Gomorra dormindo. Agora vamos lá. Seguindo a cronologia do Apocalipse, vemos que a grande tribulação começa com o primeiro dos 7 selos abertos em Apocalipse 6. Então,
seguindo a ordem cronológica aqui, a grande tribulação ela vai começar em Apocalipse capítulo 6 com a abertura dos selos. Então dura 7 anos, né? Abertura do primeiro selo. Logo depois da consequência dos selos, vem as trombetas. Aí você vai ver lá em Apocalipse que vem as trombetas, é consequência. 7 selos, aí no 7º selo, toca-se a primeira trombeta e vem uma sequência de 7 trombetas. E hã? A partir da abertura do primeiro selo, que é o cavalo branco lá, começa-se o período de falsa paz. Entendeu? No início dos 7 anos, com Apocalipse 6, falsa paz começa-se. Aí partiu 3 anos e meio, ele vai se manifestar de fato, então vai começar-se um período de 3 anos e meio de... Nós vamos falar sobre isso aqui agora. Então, logo depois que se inicia, que termina os 7 selos, são sequências. Selos são o juízo de Deus, os selos sendo abertos. Se quiser até deixar Apocalipse aberto aí, só para você ir olhando. A gente não vai ler porque não dá tempo, né? Apocalipse capítulo 6. Aqui, ó. Abertura do primeiro selo. Ou seja, o relógio de Deus dos 7 anos começa aqui com a abertura dos selos. Certo? Grande tribulação. Aqui, ó. 7 anos começa a grande tribulação. Então ela começa, os 3 primeiros anos e meio são 3 anos e meio de falsa paz. Então a partir do cavalo, do segundo cavalo e do segundo selo, no primeiro selo ainda é falsa paz, né? O primeiro selo é falsa paz, é o anticristo aí se manifestando, é o anticristo vindo como um cavaleiro branco aí, mas segurando um arco na mão, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. É esse cara aqui, é esse falso Cristo. O segundo selo, aberto aí no verso 3, que começa, então ele já se manifesta de fato, mostrando quem ele é. Então vai começar o período de 3 anos e meio de grande tribulação. Então vem a abertura dos selos aí, vira a página aí, você vai ver, a abertura dos selos, o couro está comendo na terra, certo? Em seguida, a abertura dos selos, vem as trombetas. 7 trombetas, ok? Olha aí. Lá em capítulo 8. O 6º selo está no capítulo 6, verso 12. Aí tem um capítulo 7. E aí o 7º selo, capítulo 8. Está vendo aí, gente? Verso 1. E houve um silêncio no céu. Então aí começa assim, então, as 7 trombetas. Aí agora o nível aumenta de juízo de Deus. 7 trombetas. Ok? Capítulo 9, a 5ª trombeta. Aí vem a 6ª trombeta. No capítulo 10, do verso 7, aparece um anjo declarando, quando estiver para tocar a 7ª trombeta, quando o 7º anjo estiver para tocar a trombeta, o mistério de Deus que se cumpriria segundo anunciado aos seus servos, os profetas. Então, na 7ª trombeta é que Jesus vem. Quando é que Jesus vem? Na 7ª trombeta. Aí você vai ver isso, Apocalipse 11, verso 15, olha aí. O 7º anjo tocou a trombeta e surgiram no céu vozes dizendo: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Então Jesus vem no toque da 7ª trombeta. E segundo Paulo, o que acontece na 7ª trombeta? Vamos ler? 1 Tessalonicenses 4,17. Na 7ª trombeta acontece o arrebatamento. 4, do 15 ao 17, né? A gente já leu bastante esse texto aí. Pode ler aí, alguém? Pode ler o 15, 16, 17.
nos ares. E assim estaremos com Ele. Amém? Então, na 7ª trombeta, Jesus vem e acontece o arrebatamento, a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos. E Paulo também fala isso, né, em 1 Coríntios 15, 51, né? No toque da última trombeta, né? Ao som da última trombeta, o Senhor virá. Então, o livro do Apocalipse, ele vai apresentar uma lista de 21 juízos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Quando é que Jesus vem? Na 7ª trombeta. Então, no toque da 7ª trombeta vem Jesus. Então, existem 3 blocos de juízos que são divididos. Apocalipse, você vai ver isso, nós estamos vendo. Apocalipse 6, começa-se a abertura dos selos. 7 trombetas e depois as taças. Todos eles são numerados e sequenciais e progressivos, para que possamos entender os tempos que estamos vivendo. Então, portanto, quando vimos acontecer os detalhes do 7º selo, por exemplo, podemos saber que está próximo os acontecimentos que serão descritos pelo 7º selo. Assim, os passos são dados progressivamente e detalhadamente para conseguirmos acompanhar a narrativa bíblica. Ou seja, no fim dos tempos, o livro do Apocalipse vai ser muito importante. Porque nós hoje só estamos estudando aqui por cima, mas nós vamos estar vivendo literalmente. Então é um livro que vai ser uma bússola para nós, para compreendermos o que vai estar acontecendo. Então vai ser o nosso manual, o manual de fé. É por isso que hoje nós já precisamos dominar esse livro. Por isso que hoje a gente precisa dominar a Bíblia um pouco, ter um conhecimento. Eu não estou falando para vocês serem professores de teologia ou professoras, quem dera estivessem todos aqui como os bereanos, né? Mas, no mínimo, a gente tem que ter o conhecimento do que vai acontecer, porque vai ser muito importante para nós, porque ele vai nos ajudar. É o nosso manual de fé. Para não ser enganado. A gente não vai ser guiado pela mídia. A mídia vai estar toda dominada por um poder do sistema, cara. Hoje a gente já não é mais guiado pela mídia. Antigamente, aí, tudo que a gente queria saber, Jornal Nacional, né? E era absoluto, era a voz absoluta. A verdade estava ali. E hoje a gente já vê que está tudo manipulado. Para você saber uma notícia se é verdadeira, você tem que olhar todos os jornais, olhar um lado esquerdo, o lado direito, ponderar, ver todas as vozes aí para você tentar entender, para não cair nas fake news. Quem ia falar? Uhum. Hoje mesmo estava passando uma imagem de um pastor sendo preso no aeroporto, no Canadá, porque ele abriu a igreja e havia um decreto lá que não era para abrir. E o cara foi preso. Né? Então a gente está vendo as coisas de longe. Uhum. Uhum. É. É. A igreja adventista do sétimo dia surgiu com essa visão, tentando datar a vinda de Jesus, e outras igrejas também, dos testemunhos de Jeová, tem muito essa questão, e aí eles se frustram, né? Se frustraram porque tentaram datar a vinda de Jesus e ele não veio naquele período. Mas hoje as coisas estão muito claras, né? Os sinais hoje, é o que eu falei, as pessoas vão lá, sempre houve terremotos, sim, sempre houve terremotos. Sempre houve guerras, mas Paulo fala sobre princípio de dores e fala como uma grávida. Então,
é as contrações da gravidez. Então, quando se fala dos primeiros sinais, é as primeiras dores do parto, né? A Sheila estava, no dia que o Mateus nasceu, 7 horas da manhã, sentiu umas dores. Eu falei, será que vai ser hoje? Fui trabalhar. Quando eu estou lá em Osasco, 11 horas, ela fala, está aumentando. Aí quando foi 11h30, ela falou, começou a sair um líquido aqui. E aí corre para o hospital. Ou seja, vai aumentando o processo. E as dores vão diminuindo e vão se intensificando. Elas diminuem o espaço, as dores, mas se intensifica. E é o que está acontecendo. É simultaneamente, às vezes demora, né? Às vezes é uma informação aqui que a gente ia só na televisão ali, hoje é com a internet, né? Então, cadê onde eu parei aqui? Então, o arrebatamento acontecerá e a Bíblia dá informações claras sobre o que acontecerá com os santos quando Jesus retornar. Então, Jesus vem com poder e grande glória. Nós vamos pontuar aqui. Os mortos ressuscitarão, como nós lemos aí, os que estiverem vivos na vinda do Senhor, quem estiver vivo. Eu não sei se eu vou estar vivo, né? Mas quem estiver vivo nesse finalzinho aqui dos 7 anos, quando Cristo voltar, porque aqui os 7 anos aqui já vem já com a vinda do Senhor, Ele vindo com poder e grande glória. Quem estiver vivo vai receber o corpo glorificado, os vivos. Os que morreram, todos que morreram em Cristo, desde Adão, vão ressuscitar. Então, 2 coisas vão acontecer na vinda do Senhor: a ressurreição dos santos e a transformação dos vivos. Todos seremos transformados, recebendo o corpo glorificado no abrir e fechar de olhos. Os que estiverem mortos serão transformados na ressurreição e os vivos terão seus corpos instantaneamente transformados. E os santos receberão recompensa. Agora vamos entender as 3 etapas. A primeira etapa do momento da vinda do Senhor, é importante lembrar absolutamente que os que estiverem vivos, todos os que estiverem vivos, eles verão Cristo voltando. A vinda do Senhor, ela não é secreta, como nós aprendemos, né? A vinda do Senhor, ela é visível. Então todo olho verá, Apocalipse 1:7. Quando Ele vir com poder e grande glória, todo olho verá. Ou seja, estamos certos de que nada acontecerá secretamente, deixando as pessoas em dúvida sobre o que realmente está passando. Não vai ter essa dúvida. Será que ele veio? Será que ele não veio? Como alguns filmes ensinam aí. Né? A gente já viu nos filmes, né? Não, ele não veio não. E o que aconteceu aí foi um rapto aí. O pessoal levou ele lá criaram até essa questão, né? Dos OVNIs. Tem filme aí que fala até tentar de algum. Uhum. Mas pela Bíblia será muito claro, todos vão enxergar. Olha o que a Bíblia diz. Vamos caminhar aqui, a gente vai confirmar nos textos. Mas é isso aí, ó. É isso aí. As pessoas vão tentar de alguma forma dar alguma desculpa, mas Jesus virá de uma forma visível. Não tem um na terra que não vai ver ele vindo. Ele vai vir com poder e grande glória. E aí a gente vai entender agora. A gente vai entender agora como será. Então não vai ter dúvida. Todos verão e terão plena consciência de que esse evento glorioso que será a vinda do Senhor. A gente está falando daquele que criou os céus e a terra, o Deus criador de Gênesis 1. Então ele planejou. Então não vai ser algo bagunçado. Então ele planejou esse momento. A segunda vinda de Jesus é planejada. Então ele vai vir com glória, com triunfo. O Filho amado para retomar a terra com a sua herança. Podemos então esperar nada mais, nada menos do que um assombro. Ao compararmos as Escrituras, é possível observar
Aí entra essa questão agora da grande tribulação, que ela terá 1260 dias, porém o anjo Daniel fala também de 2 períodos proféticos que devem ser observados, 1290 dias e 1335 dias. Vamos lá para Daniel rapidinho. Daniel capítulo 12. Versículo 11. Peraí, deixa eu ver. Leu 7, o 11 e o 12. Leu 6, 7, 11 e 12. Daniel 12, leu o verso 6. O 7, o 11 e o 12. É. Você leu 6 ou 7, né? Leu 11 já, 11 e o 12. Termina então, pode terminar. Pode terminar o 7. Então o que a gente vê, só uma pausa aí, você já vai ler. Então o que a gente está falando de grande tribulação, toda hora a gente fala 3 anos e meio. 3 anos e meio é igual a 1260 dias, né? Outras profecias vão dizer aí 42 meses, que representa também os 1260 dias. E aí o texto fala tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que representa a mesma coisa. 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses. É o mesmo período. Ok? Certo, gente? Só que Daniel aí, pode continuar a ler agora o verso 11 e o 12. Desoladora, desoladora. Oxe, aí começa a aumentar, né? Então vamos lá, uma matemática rapidinho. 7 anos. Segundo o verso 11 aí, do momento da abominação, do qual falou, que foi do momento da abominação assoladora, ou seja, na metade desses 3 anos aqui, ó, passou-se os primeiros 3 anos e meio. Vamos ver se você entende aqui. 3 anos e meio se passou, que é o ano de paz. Na metade ele vai se manifestar e ele vai reinar lá em Jerusalém, vai se assentar no trono e vai se manifestar com o anticristo. Até então ele era um homem do bem, mas nesse momento ele se manifesta de fato dizendo quem ele é, que é a abominação assoladora. Desse momento em diante, ele fala sobre um período de quanto? Aí aumenta mais 30 dias. Meu Deus do céu, não é só hora. Está aumentando mais. E aí ele fala mais sobre um outro período. Então, e quantos dias? É 1260, 1290 ou 1335? Caramba, Danilo, você é inteligente, hein? Então, quando Jesus vem, ele vem exatamente quando se fechar os 1260 dias. Jesus veio. A vinda do Senhor, ela não vai ser apenas um dia. A vinda do Senhor vai ser em dias. Não é assim. Então vamos entender aqui. A gente quer que seja num abrir e fechar de olhos assim, então não é assim. Então Jesus vai vir, então a gente vai dividir aqui as 3 etapas. Na primeira etapa, Jesus virá nas nuvens, com todos os seus santos. Como diz aí as profecias, ele virá nas nuvens com poder e grande glória com os seus santos. Fazendo uma procissão, imagine uma procissão a uma altura e velocidade que permita que todo olho o veja.
Então imagine Jesus vindo e uma procissão de anjos, de santos. É um general de guerra num cavalo com muitos e milhares de anjos. Enquanto ele percorrer pelos ares toda a latitude e longitude da terra habitada. Então ele virá percorrendo pelos ares em toda a terra. E aí ele vai vir com grande glória. Mateus 16, 27. Ele vai vir com grande poder. Marcos 13, 26. Ele vem com chamas de fogo. 2 Tessalonicenses capítulo 1. E ele vem como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Nunca aconteceu isso. Não existe um relâmpago que sai de uma extremidade à outra. Então assim ele virá. Então essa é a primeira etapa. Então a primeira etapa é Jesus nos ares vindo com poder e grande glória. 1260 dias começa aqui, ó. Primeira etapa ele vindo. Então imagine ele percorrendo toda a terra com poder e grande glória, arrebatando o seu povo. Vai começar arrebatando o seu povo. Não sei se o Brasil vai ser em primeiro lugar, se vai ser depois. Não sei em qual lista nós estaremos, mas ele vai vir, reunindo os seus santos em toda a terra. Então não é algo assim que a gente está falando, gente, de 7 bilhões de pessoas no mundo, a gente está falando de planeta, a gente está falando de países. Você já pegou o Google Earth aí, já viu? Dá uma viajada nesse aplicativo aqui, ó. Na Terra, a Terra é muito grande, gente. Conhece esse aplicativo aqui, ó? Deixa eu ver se consegue abrir aqui, ó. Conhece esse aqui? Aqui é a Terra, ó. Você pode ir para qualquer lugar do mundo que você quiser, você vai. Só você põe o endereço aqui, aqui é o Brasil, ó. Você vai, ó. Aqui é o Brasil, ó. O Brasil está aqui, tá vendo? Eu abaixei isso aqui para saber onde é a questão desse vulcão. O vulcão está bem aqui, ó. A ilha está bem aqui. Quanto mais se aproxima, ó. Está bem aqui o vulcão, uma dessas ilhas aqui, ó. Eu abaixei para saber por que o Brasil, o que a gente tem a ver com isso aqui. Cabo Verde está aqui, aqui é Israel, ó. Então você pode viajar aí na sua casa no dia que você quiser. Esse dia eu fui até na Lagoinha, lá em Orlando, ó. Você põe aqui, você vai na Lagoinha na hora, ó. Ó, tá indo. Ixi, apaguei de novo. Vamos lá na Lagoinha lá. Olha lá, ó. Não, você pode ir hoje. Aqui, ó, pronto, já está na Lagoinha lá, ó. Aí você põe isso aqui, ó, 2D aqui, ó. Não precisa pagar nada lá. Aqui, ó, Lagoinha. Tá vendo? Tá na Lagoinha. Dá para você ver aqui, tem parques em volta, dá para você ver a Disney, mas isso aqui é outros assuntos, né? Mas é importante, só para a gente ter a ideia, ele vai percorrer por toda a terra, né? E isso não é algo, isso vai durar algum tempo, isso vai durar alguns dias. Então essa é a primeira etapa, ele percorrendo. A primeira etapa ele vem percorrendo por toda a terra, nos ares, reunindo os seus santos. Então é o arrebatamento acontecendo e a transformação dos vivos da igreja do Senhor nos 4 cantos da terra. Vamos ler isso aí, Mateus 24, rapidinho? Uhum. Então, mas a ideia desse arrebatamento antes é justamente para livrar a gente desse tempo, porque os especialistas que começaram a fazer essa divisão, eles não querem que a igreja participe. Então, de alguma forma, eles arrancaram a igreja desse período. Então, quando eles fazem essa divisão, a divisão é o seguinte: Jesus vem aqui, antes, arrebatamento, some todo mundo, acontece esses 1260 dias sem a igreja já está no céu. E aí depois que terminar esse período, aí Jesus volta de novo. Então eles fazem essa divisão. Não, você vai ouvir muitas pregações sobre isso. Várias, principalmente no meio pentecostal. Assembleia de Deus, a maioria pensa dessa forma. Então, o arrebatamento acontece aqui. Eu já preguei sobre isso, porque era a forma que eu entendia. Aprendi dessa forma. Depois, lendo, pesquisando,
Eu vi que não era isso. Então seria 3 vindas. Isso, nós aprendemos isso. Na primeira aula do estudo a gente aprendeu isso. O arrebatamento acontece, a primeira etapa que Jesus vem percorrendo pela terra, é por isso que tem esse intervalo de dias que Daniel fala. E aí tem salvação 2 vezes, tem transformação de vida 2 vezes. Então. A Assembleia prega assim. Não só a Assembleia, muito lugar, gente. Então vamos dizer, essa é o primeiro processo da vinda de Jesus. Ele percorrendo no céu, por toda a terra, acontecendo o arrebatamento e a transformação. O arrebatamento e a transformação, o processo é no abrir e fechar de olhos, que Paulo fala. Mas não a vinda do Senhor é no abrir e fechar de olhos. Não vai ser algo... Não, é a transformação que é. Isso é bem claro nas Escrituras, né? 1 Coríntios 15. Agora a segunda fase, Jesus virá então, ele veio, então ele virá, ele desce na terra, marchando como um guerreiro, agora por terra, descendo no Egito e caminhando pelas nações do Oriente Médio. Eu só vou ler alguns textos para a gente entender isso. Vamos abrir aí Isaías 19:1, outro abre Isaías 42:13. Eu ia ler aqui Mateus 24, nem li, né? Mas eu vou ler, tá? Que fala dos 4 cantos da terra. Peraí. Isaías 19:1. E ele virá com seus santos anjos com alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade. Mateus 24:32. Ou seja, é o que eu falei aqui, ó, né? De uma a outra extremidade da terra, ele vindo e arrebatando nos ares. Imagine Jesus vindo nos ares aqui, ó. Não sei se vai começar, não dá para saber se é pelo Brasil, não dá para saber. Eu só sei que vai terminar em Israel, em Jerusalém. É o que a Bíblia diz, que ele vem lá do Egito. Olha aí, quem pode ler Isaías 19:1? Ponto. Isaías 42, verso 13. Olha aí. Então ele vem como um guerreiro, e o texto diz aí que ele vem marchando. Sua marcha pela terra revela o seu comprometimento com a causa da justiça e a manifestação do seu amor e zelo ardente. Tem outras profecias aqui, não vai dar nem para ler, mas quiser anotar depois para você ler, Abacuque 3, do verso 2 ao 19, que a gente conhece Abacuque 3, só a parte do louvor, né? Ainda que a figueira não floresça. Mas você lê Abacuque 3 para você ver. 3. Depois vocês leem Abacuque capítulo 3. Tá bom? Então ele vem, agora sobre a terra, né? Marchando como um guerreiro, e ele vem desde o Oriente Médio, do Egito. Os textos falam do Egito. E essas profecias aí são muito importantes porque o povo judeu, ele espera esse Messias guerreiro. Eles esperam que Jesus venha de fato, né? O Messias vem para restaurar, trazer justiça. Então ele vem pelo Egito, ele vem, segundo as profecias, marchando sobre a terra, né? E ele vai sujar de sangue os seus inimigos, ninguém vai poder deter. Imagine um guerreiro vindo, começando ali da terra do Oriente Médio, porque o problema está tudo lá, gente. Desde de Abraão, esse é o problema, lá é o lugar. O lugar é santo, o lugar é consagrado, é o lugar que Deus escolheu, no Oriente Médio. E a trajetória dele é semelhante à história de Josué.
Josué ele vem também para conquistar Canaã dos inimigos de Israel. E Josué, o nome Josué é derivado do nome Jesus. Os dois significam o quê? Salvação. Tanto Josué como Yeshua, Jesus, né? A pronúncia Jesus é grega, mas Yeshua é o Joshua, é Josué, é o nome de Josué. Então, a história de Josué, ela dá essa ênfase, esse entendimento para a gente compreender Jesus vindo, né, para conquistar a terra dos inimigos de Israel, sendo destruído pelo exército liberado pelo anjo do Senhor. Jesus é o rei guerreiro, o filho de Davi, que subjugou os povos ao seu redor e habitou em paz e prosperidade. Então Jesus vai liberar dos céus fogos, assim como fez com Elias, consumindo tudo o que compete e impede que o amor de Deus seja plenamente manifestado. A linha trajetória da marcha de Jesus por terra reconta a história do êxodo, apresentando-o como um Moisés superior, passando pelos territórios do Egito, Arábia Saudita, Jordânia. Então o Senhor faz guerra em seu caminho e liberta os prisioneiros que foram feitos cativos durante o cerco em Jerusalém. Então Jesus está vindo, acontece o arrebatamento nos céus, mas a terra, Jerusalém, está cercada. Quem está em Jerusalém? O anticristo, seus exércitos e todos os que fizeram aliança com ele. Agora vamos lá para Apocalipse para vocês entenderem. Apocalipse capítulo 11. Então na sua mente você já está entendendo mais ou menos, segundo as profecias, como é a vinda do Senhor. Apocalipse capítulo 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a sétima trombeta do céu e o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos estavam assentados nos tronos diante de Deus, prostrando-se sobre o rosto e adoraram ao Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Todo-Poderoso, que era, que és e que há de vir. Aí diz aí o verso 18: e as nações se enfureceram, então veio a tua ira. E o tempo de serem julgados os mortos e de darem recompensa aos teus servos, os profetas e os santos, e aos que temem o teu nome, os pequenos e grandes, e destruíste os que destrói a terra. Ou seja, voltando lá para a nossa história. Então agora ele está vindo pela terra, passando do Egito, do Oriente Médio, destruindo todos os seus inimigos e as nações estão enfurecidas. É um combate, gente. É o que a Bíblia chama do Vale do Armagedon. A guerra é em Israel. O período do momento do Armagedon é Israel. O que é o Armagedon? O Armagedon é um vale imenso, chamado Vale do Meguido. Já aconteceu outras guerras lá. Dá um pulo em Apocalipse 16, 16. O sexto anjo, só vou ler só o 12 aqui. O sexto anjo derramou a sétima taça. Antes de falar aqui dessa questão do Armagedon, então Cristo está vindo sobre a terra e quando ele vem, então ele derrama as taças, as últimas taças da ira de Deus. Porque as trombetas aconteceu, Jesus veio na sétima trombeta. Então quando ele começa a vir sobre a terra, ele começa a vir derrubando os inimigos e como Elias, imagine Elias declarando fogo cair do céu. Aí você vai ver aqui as taças, em Apocalipse 16, você vai ver todas as taças sendo derramadas, as últimas 7 taças de Deus. Então lembra que os selos começaram, a grande tribulação começou com a abertura dos selos, 6 selos, 7 selos. Depois, em seguida, veio 7 taças e Jesus veio, 7 trombetas. E Jesus veio na última trombeta. Então ele vem nessa última trombeta, percorrendo por toda a terra. E aí o segundo processo da vinda dele, ele pisa na terra e ele vem em terra como um guerreiro, derramando as 7 taças da ira de Deus que estão aqui em Apocalipse 15. Nós não vamos conseguir ler, mas está aí as taças da ira de Deus sendo derramada. E aí no verso 12 fala: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Imagine ele vindo, irmãos, as nações enfurecidas.
E o Senhor derramando o juízo, a ira de Deus vindo. Como Elias, lembra do que aconteceu com Elias? Elias, ele orou e fogo do céu desceu. Vai ser a mesma coisa. Cristo vai dar ordem e fogo do céu vai vir. Os inimigos de Deus, a terra vai estar vivendo um período de grande calamidade. E qual vai ser o grande problema? Porque aqui muitos já vão ter feito aliança com o anticristo. Muitos já vão ceder o sinal. E já vão estar participando do sistema. Então, a princípio aqui, parece que ele está prevalecendo e os cristãos estão perdendo. E aí no momento crucial, Cristo vem na 7ª trombeta, com poder e grande glória. O arrebatamento aconteceu, nós já estamos com o corpo glorificado, e estamos nessa procissão, vindo pela terra, e Jesus vindo no Oriente Médio, Egito, Arábia Saudita, as taças da ira de Deus sendo derramadas, em Jerusalém, nações estão lá, o anticristo está lá, um exército está lá. Aí Apocalipse 16 fala, e eles se reuniram em um lugar chamado hebraico Armagedon, para a batalha. Então Jesus vem aí, nesse contexto, e o 7º anjo derrama a sua 7ª taça, e do santuário saiu uma voz vinda do trono que dizia, está feito. Então, tudo isso está acontecendo nesse período aí de 30 dias. Período de 30 dias. E por que falamos 30 dias? Quem falou de 30 dias? Daniel. Daniel falou dos 30 dias. Então, continuando aqui. A linha da trajetória da marcha de Jesus por terra reconta a história do Êxodo. Ele é o Moisés superior, passando pelos atuais territórios do Egito, Arábia Saudita, Jordânia, e derramando as suas taças, derramando a ira. E a terra vai estar enfurecida. A terra vai estar enfurecida. Vamos ler o Salmo 2, rapidinho. A Bíblia está conectada, irmãos. Salmo 2. Está conectado. As profecias, os profetas, está tudo conectado. Vamos ler o Salmo 2. Salmos 2. Isso, pode ler do versículo 1 aí. Pausa. Você viu aí como o povo vai estar? Eles vão estar enfurecidos contra o ungido do Senhor. Né? E definitivamente imagine o inimigo de Deus, que é o anticristo, dizendo, rompamos com eles. Né? Porque o anticristo também tem poder. Mas o poder dele é limitado. Durante esse período ele vai fazer sinais. Vai acontecer muitos sinais durante esse período aqui. Aí o verso 4. Ponto, pausa, peraí. O Senhor está declarando sobre Jesus. O próprio Pai declarando sobre o Filho. Eu constituí meu rei em Sião. Aí olha o que ele diz, verso 7. Olha só, toda a extremidade da terra é herança do Senhor. E Ele vem para tomar posse da sua herança. Ou seja, arrependam-se hoje. Os reis da terra, a cúpula do mundo, os 20 maiores potências do mundo, que pertence lá à ONU, todo esse povo, os reis, a Coreia do Norte com o seu exército, a China, as potências mundiais, é tempo de se arrepender hoje. Porque eles vão fazer aliança com o anticristo
vai ter o sinal da besta, vão fazer toda a aliança, vai ter todo aquele processo que nós já aprendemos aqui, mas o tempo de se arrepender é hoje, porque ele vem, aí o verso 9 diz que ele vem com vara de ferro, ele vem como um guerreiro, aí pode ler. É aquilo que a gente está fazendo hoje, gente. Arrependa-se, busque a Jesus, aproveita enquanto estamos com a graça, com as portas abertas, porque Ele virá, e quando Ele virá, Ele não virá mais como um cordeiro, Ele virá como o leão da tribo de Judá, Ele virá como o cavaleiro do cavalo branco, né? E as nações vão tremer. Existe Apocalipse 11, fala que o povo vai clamar pela morte nesse período. Apocalipse 11 fala antes, no momento que ele está vindo ali, eles vão estar clamando pela morte. Deixa eu ver aqui, se eu acho o texto rapidinho. É Apocalipse 15, quer ver? Eu não vou achar aqui, não vou conseguir achar. Não vou conseguir achar aqui, acho que está anotado em outro lugar. Mas as pessoas vão clamar pela morte, vão clamar que os montes venham sobre eles. Tem um texto que fala assim: caiam os montes sobre nós, porque vai ser um período de muita ira de Deus. Um dos 4 seres viventes desceu do céu com a taça cheia da ira de Deus pelo século, e o santuário encheu-se de fumaça da glória do poder. Ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos de Deus. Cara, eu não sei onde eu anotei aqui. Mas resumindo, é isso. Jesus virá poderosamente, trazendo justiça e derrubando os inimigos, todos os que fizeram aliança. Vamos lá, para essa é a segunda fase. Então vai terminar ele vindo por toda essa região, derrotando os inimigos, e quando ele chegar em Jerusalém, aí sim, quando ele chegar em Jerusalém, ele vai encontrar a cidade sitiada por exército de inimigos, e ele vai libertar. Oi, lê aí para ver. É isso mesmo, é isso mesmo. É o desespero deles vindo Jesus com poder e grande glória e as taças vindo. Quando fala da ira de Deus, está falando desse último período que são as 7 taças da ira de Deus. Então eles vão clamar porque Jesus está vindo e as taças estão sendo derrubadas. É fogo, fumaça, é destruição, é o que aconteceu no Êxodo, com Moisés e o Egito, e o faraó. É as pragas vindo sobre o Egito até que eles se rendessem completamente ao Senhor. Né? Aí Jesus vem, a cidade está cercada lá no Vale do Armagedon,
em Jerusalém. E aí ele vem, vamos ler aí Zacarias capítulo 14, rapidinho. Já está terminando, tá? Zacarias, abre o livro de Zacarias. Está na Bíblia. É bem no finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 14. É difícil até de achar, né? Esse livro é sensacional. Tem 14 capítulos. Não achou, né, gente? Antes de Malaquias. Bacuque, Sofonia, Zacarias, capítulo 14. Olha o que diz Zacarias, capítulo 14. Vem o dia do Senhor, verso 1, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, pois ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não sairá, não será exterminado na cidade. Então o Senhor sairá à luta contra essas nações, como no dia da batalha. Naquele dia, os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está o oriente de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será cortado pelo meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte será retirado para o norte, e a outra metade para o sul. Vamos lá, entender um pouco do contexto. O anticristo, ele vai perseguir o povo judeu. Imagine um povo judeu desesperado por conta de uma opressão de um líder, assim como aconteceu nos dias de Hitler. E Cristo vem, ele está vindo por toda a região do Oriente Médio, e ele vem para Jerusalém. O que está acontecendo em Jerusalém? Um cerco, a cidade está cercada. E as mulheres ali, as judias, estão, o povo de Deus, o povo de Israel, porque na grande tribulação existe um tratado com Deus, com Israel. A grande tribulação é um momento de Deus para Israel também, né? E aí ele vem para libertar o seu povo. Ele vem para trazer libertação ao seu povo. E naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e o monte vai se fender no meio, vai se rachar no meio, de uma parte a outra parte. E fugirei pelos vales dos montes, pois os vales dos montes chegará até Azel, e naquele dia haverá calor, não haverá calor nem frio, mas será um dia conhecido do Senhor, verso 7 que eu estou lendo, que não haverá nem dia nem noite, mas mesmo ao anoitecer haverá luz. Naquele dia águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Isto acontecerá no verão como no inverno. E verso 9, e o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, e haverá um só Senhor, e o seu nome será único. Será único. Continuando a leitura, o exército inimigo é destruído de maneira sobrenatural. Verso 12, e esta praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, a carne deles apodrecerá enquanto estiverem de pé, e os olhos se apodrecerão nas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na boca. Tire as crianças da sala, porque... E vamos ler Apocalipse 19. Apocalipse 19. Então vi no céu, verso 11, então vi no céu o cavaleiro do cavalo branco, chama-se Fiel e Verdadeiro, ele julga com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, e estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome era o Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho de fino branco e puro, uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as
Ele regerá com o cetro de ferro, a mesma coisa que o Salmo 2 diz. E ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso, a mesma coisa que Isaías 63 diz. E no manto sobre a coxa traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia do Senhor. E para que é essa ceia? Para comerdes a carne dos reis, dos comandantes, dos poderosos, dos cavalos e dos cavaleiros. Sim, a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Então não vai ter boca não, gente. Então o Senhor matará o anticristo com o sopro da sua boca e o esplendor da sua vinda. Aí está aí o verso 19 de Apocalipse. Então vi a besta, os reis da terra e os exércitos reunirem para atacarem o cavaleiro e o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que realizou diante dela os sinais que a enganou, os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Cara, o negócio vai ser estreito. Então a primeira fase é o arrebatamento acontecendo, né? A segunda fase já é uma procissão de Jesus vindo e trazendo as taças da ira, e termina a terceira fase. A terceira fase é lá em Jerusalém, como diz a profecia de Zacarias 14, vai ter um cerco, vai ter a batalha, o anticristo vai ser eliminado ali, e vai ser, ele e o falso profeta serão presos, né? E ele vai ser eliminado com o sopro da boca do Senhor Jesus, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses 2,8. O anticristo vai ser morto, vai ser eliminado com o sopro da boca e o esplendor da sua vinda. Então ele vence, ele entra gloriosamente na cidade de Jerusalém, ao som da famosa declaração que ele mesmo predisse: bendito é o que vem em nome do Senhor. Vamos ler isso aí, Mateus 23, 39, e a gente já está no final aqui, estou bem no final, tá? Mateus 23, 39, olha o que Jesus fala, uma profecia de Jesus. 23, do verso 37 ao 39. Pode. Isso. Amém? Você vê que Jesus falou desde a primeira vinda lá, quando ele estava e eles não receberam Jesus. Meu Deus, ele olhou para Jerusalém e disse: quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintainhos. Vocês vão ficar deserto, a cidade será assolada. Né? O verso 39, pois de agora em diante, aí Jesus lança uma palavra: de agora em diante, de modo algum me vereis, até que venha a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. É esse momento, porque aí sim eles vão reconhecer Jesus. Eles vão reconhecer que aquele Jesus que eles rejeitaram, aquele Jesus que veio à primeira vinda e eles não receberam, eles vão ver as marcas nas mãos, eles vão reconhecer Jesus como o Senhor. Em Zacarias tem essa profecia. O que tem? Só sobe mesmo, irmã.
Quem tem Cristo, filhão, não é quem tem, é quem reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para eles não reconhecem Jesus. A não ser que eles se convertam. Porque o que vai acontecer também aqui nesse período de grande tribulação é uma grande colheita de almas. Então, nesse período aqui, muita gente vai se converter. Muita gente vai se desviar, vai ter muita apostasia, mas também vai ter muita conversão. Na realidade, eles nem acreditam em Jesus como sendo o Senhor, né? Os testemunhos de Jeová não acreditam Ele sendo o Senhor. Acredita Ele sendo como um anjo, um arcanjo poderoso, mas não como o Senhor. É. Uhum. Estão enganadas, né? Falsas doutrinas, né? Uhum. 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 A evidência de um salvo não é a denominação que ele faz parte, mas é uma vida de santidade. O que a visão presbiteriana tem, a visão do que é bíblica em certo ponto, que é a questão dos escolhidos, né? Eles acreditam na predestinação. Então a visão que eles têm é a predestinação. Em todos os lugares existem pessoas que foram eleitas por Deus, né? Que até certo ponto é bíblico. Até certo ponto é bíblico, sim. Mas isso é só Deus que... Então, entre todos os grupos da terra, existem pessoas escolhidas de Deus. Predestinação. Uhum. 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 É. Eu não tenho problema com a predestinação. Eu não tenho problema. Entendeu? Para mim, eu sou escolhido de Deus, cara. Se vocês não são. Eu entendo dessa forma. Eu não tenho problema que a Bíblia fala sobre escolha. Só que é um departamento que pertence só a Deus. Ele é soberano. E a predestinação é bíblica diante da presciência de Deus que Pedro fala. Então ele sabe o futuro, ele sabe o que você vai fazer, então ele sabe quem é salvo e quem não é. Simples assim, cara. É forte. Uhum. 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 Não, não tem problema. Não tem problema você entender dessa forma. É simples, tem vários textos da Bíblia que vai falar. Só que assim, a obra da salvação, ela parte em Deus. A pessoa está morta e é o Espírito que convence. Então é uma obra de Deus, por isso que a fé não é por obras, é o Espírito Santo. Está todo mundo morto em pecado. Então o Espírito Santo vai através do poder do Evangelho, a pregação do Evangelho, a pessoa, ela recebe o toque do Espírito Santo. Mas quem começa a obra da salvação é sempre o Senhor. Só que a salvação, ela passa pelo homem também. Aí entra a questão de que as pessoas chamam de livre-arbítrio. Que para mim não é livre-arbítrio mesmo, porque já que você está contaminado com o pecado, já não é livre, é escravo. Mas é a participação, é a sua oportunidade de escolher ou não, que todo ser humano tem.
Todo ser humano tem. Você pode escolher Deus ou não. Entendeu? É que são duas vias que caminham, é como se fosse a Marginal e a Dutra e a Ayrton Senna. As duas estão indo para uma direção. A salvação é obra exclusiva de Deus, mas também existe a participação do homem. E o que é difícil é você fazer uma harmonia entre as duas, que não vai dar. Quando você falar, mas que existe vários textos que falam. Entendeu? Inclusive o próximo texto, o próprio texto que a gente leu aqui, ó, de Mateus 24, olha só, que a gente passa despercebido, né? Olha o que ele fala, Mateus 24, 31. E ele virá com seus santos e reunirão os seus escolhidos. Ele vai reunir os seus escolhidos, cara, dos quatro cantos da terra. Então a questão de escolha, de eleição, predestinação é bíblico, só que as pessoas não conseguem entender da forma correta a predestinação, mas é bíblico, o Senhor escolhe, né? Agora, o homem ele precisa sim participar da salvação. Então, ele precisa participar da salvação. Pensa não, irmã. Ah, hum. 144 mil escolhidos. Então, sim, na grande tribulação. Então, esse é o problema da testemunha de Jeová. Então, qual que é o problema da testemunha de Jeová? A testemunha de Jeová acredita que eles são esses 144 mil escolhidos. Mas esses 144 mil escolhidos, eles são da tribo de Israel. São israelitas. O próprio texto fala aqui, se você ler Apocalipse 14, são israelitas. Eu não sei se... o que acontece? Vamos fazer uma distinção. Igreja, povo de Israel, e entre o povo de Israel existe 144 mil escolhidos. Entendeu? São escolhidos, são pessoas que durante essa grande tribulação eles vão pregar. São escolhidas de Deus. Isso. Predestinados. Todos nós somos. Todos somos. Todos somos predestinados. Tenha medo da predestinação. Todos. Não, mas todos são. Deus é soberano, entendeu? Deus é soberano e é com Ele. Entendeu? Quem está salvo, porque foi escolhido, gente. E quem permanecer até o final, porque foi escolhido. Ah. Uhum. Esse é para mim vaso escolhido. Uhum. Uhum. Escolhidos. Paulo foi escolhido, é que a gente tem ideia, não, existe alguns que foram escolhidos com um chamado, né, para cumprir a palavra de Deus. Mas Romanos 8, 29 fala que a predestinação ela está relacionada à salvação. Não adianta, é uma coisa está ligada à outra. Romanos 8, 20, é outro assunto, gente. É outro assunto, mas não tenha medo, ó. Não tenha medo. Hã? Não tenha medo dele. Entendeu? Não tenha medo dele. Que a gente quando fala assim, poxa, mano, parece que Deus é injusto, ele escolheu uns e não escolheu os outros. É. A predestinação é bíblica. Ela é bíblica. Só a forma de entender ela que muitos não entendem. É isso. 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 É.
Na realidade, a fé vem pelo ouvir a palavra. Não, ninguém pode dizer isso. Um homem nenhum tem essa autoridade, entendeu? Todos, nós partimos do pressuposto que todos são escolhidos. Então, cabe a nós pregar o evangelho. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. É isso. Agora, o grande problema é que a gente quer se colocar no trono de Deus. Não, Deus é... Deus é santo, poderoso, e Ele sabe. Só existe vários textos, vou ler algum aqui. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Então, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, Jesus falou. Então, o Pai que deu. João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai, quem me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, vários textos. Aí, esses textos que geram muito esses conflitos, entendeu? Quem é que convence? É o Espírito. E aí a palavra diz, se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Então, tem um homem precisa se render. Eu sei, mas é que é difícil entendê-la mesmo. É complexo. Então ficou de braço cruzado porque não vai precisar fazer mais nada, porque existem os escolhidos, né? Uhum. Uhum. É que aí já entra uma visão soberba, né? Não, eu sou escolhido, vou viver no pecado. É. Mas o que mostra que você é escolhido é justamente a rendição ao Senhor e a submissão a Ele. Romanos 11. Tem que pensar, refletir. Eu também tinha muita dificuldade, mas depois eu fiquei em paz. Deus sabe de tudo, eu não sei de nada, e já era, filho. Ó, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É um convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Agora olha o verso 27. Esse é o 28. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Não adianta, então. Aí entra essa confusão nossa. Poxa, mano, os testemunhos de Jeová tá claro na Bíblia, por que eles não se rendem? Os árabes. Meu questionamento quando eu fui a Israel é esse. Meu Deus, e o que será deles? Porque a salvação é só por Cristo. Não existe outra forma de ser salvo, gente. Só existe salvação por meio de Cristo. No final, quem vai suportar? E olhando essa questão de luta, de tribulação, mano, quem vai aguentar esse negócio aqui? Só aguenta porque você é escolhido, foi salvo, cara. Você tem o Espírito. Mas se dedica entre aspas, viu, gente? É que a gente olha, a gente tem uma visão, vai entre aspas. A dedicação deles é em relação à questão, a salvação deles é por obras, porque quanto mais você servir, mais você vai receber salvação. Então, entendeu? Vamos terminar aqui?
Não, fiquem em paz vocês, eu estou tranquilo, vocês quiserem ir embora. Ele é recebido pelas autoridades. Então Jesus é recebido pelas autoridades israelenses como Messias esperado. Como Messias esperado, e então toda uma nação nasce de novo e é salva em apenas um dia. Isaías 66, verso 8. E Romanos 11, 26. Abre aí Isaías 66 que eu vou abrir Romanos 11. Pode. Aleluia. Então, nesse dia da vinda do Senhor, a nação de Israel vai surgir em um só dia. Eles vão olhar para Jesus, eles vão reconhecer Jesus como Messias. Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. Tem um trecho em Zacarias que fala que eles vão olhar para as feridas de Jesus. Deixa eu achar aqui. E aí eles vão chorar, vão prantear. Acho que é Zacarias 12. Verso 10. Mas derramarei o espírito de graça e de súplica sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem transpassaram. Eles olharão para Jesus, aquele quem os transpassaram, e prantearão como quem prantea por o seu único filho, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Muitos chorarão em Jerusalém naquele dia, como o pranto de Hadad e Rimon no vale do Megido. Vale do Megido é o mesmo vale do Armagedon. Então, quando Jesus estiver ali, derrotado o anticristo, eles vão reconhecer por causa das marcas das mãos. O mesmo Jesus que eles abandonaram, mas com muito amor e carinho, não rejeitou o seu povo completamente. Jesus não rejeitou Israel. Existe um plano específico de Deus para Israel. Israel é a nação ungida do Senhor. Então, você já pensou? Agora, e Paulo fala isso em Romanos 11. Que os gentios agora eles dizem assim, não, porventura rejeitou Deus o seu povo, só porque a gente foi enxertado. Aí Paulo fala, não se acha não. Fica se achando não. Vocês foram enxertados, né? A mesma coisa que o Senhor fez lá no começo, pode fazer com vocês, se vocês não se arrependerem. Não vai se achando os bonzão não, entendeu? Só porque vocês hoje são a igreja do Senhor, não. Deus tem um plano com Israel. Deus, ele não derrotou o seu povo, Deus não desprezou o seu povo, e esse momento vai ser um momento único também para que Jerusalém, que Israel reconheça Jesus como Messias. Eles estão esperando Jesus como Messias. Então, quando Jesus entrar, eles vão reconhecer, poxa, era o mesmo Jesus que nós transpassamos nele, que nós ferimos ele há 2000 anos atrás. Ele é o mesmo Jesus. Então eles vão chorar amargamente. Haverá um choro amargo. Então, resumindo e encerrando, é isso. Depois de ter as portas abertas e ser reconhecido pelo seu povo como o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, poderoso na guerra, ele será coroado e se assentará sobre o trono eternamente. Vamos encerrar com Mateus 25, 31. Consegue ler esse texto aqui comigo ainda? Então a última fase é essa aqui, ó. Depois de tudo, depois de Jesus ter vindo dos céus, dos quatro cantos da terra, depois de pisar no Oriente Médio, e uma procissão, derrotando os inimigos, destruindo todas as nações, os povos,
Ele vai entrar em Jerusalém, destruir o anticristo, o povo de Israel vai reconhecer ele como Messias, né? E aí vai acontecer, ele vai ser entronizado no trono lá em Jerusalém. Ainda não é no céu, amém, gente? É lá no trono em Jerusalém. Então ele entrou na cidade, porque quem queria dominar aquele lugar era o anticristo, né? Ele queria reinar lá. Então Jesus se assenta no trono. Mateus 25, 31. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os seus anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos seus cabritos, bodes, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos será preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. E quando é esse momento? Da fome, da sede? É aqui. Que é o momento de um ajudar o outro, é aqui, ó. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino, que vai ser aqui, ó, né? Depois, né? Porque tive fome, me deste de comer, então é o momento dele separar a direita e a esquerda, os bodes das ovelhas. Porque tive fome, me deste de comer, era estrangeiro e me deste de beber, precisei de roupas e me vestiste, estive doente e me visitaste, estava na prisão. Esse texto se aplica para hoje também, mas a aplicação dele plena é aqui, nesse contexto. Tá bom? Quando te vimos como um estrangeiro, te acolhemos ou precisamos te dar roupa, Senhor. Ele falou, quando vocês viram um doente na prisão, foste me visitar. Verso 40, e o rei lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que fizeste a um desses pequeninos irmãos, ainda que dos mais pequenininhos, a mim o fizeste. Aí a outra parte. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno. Porque muitos vão morrer, mas muitos ainda vão permanecer vivos e presos, que são os inimigos de Deus. Muitos ali, autoridades. Consegue entender? Entendeu? Então ele venceu a guerra. E existem os inimigos que estão presos ali. Então ele está fazendo a separação. Povo de Deus, direita. Vem para a direita aqui. Igreja do Senhor, os servos, Israel, o pessoal do anticristo, esse lado de cá. Para cá. Você que fez aliança com ele, vem para cá. Vai ser constrangedor, né? Então também perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede? Onde eu estou lendo aqui, gente? Então ele dirá aos que tiverem as suas escritas, malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, era estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me visitaste, doente na prisão e não me visitaste. Então eles também perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupa, na prisão? E ele lhes responderá, em verdade vos digo que quando deixaste de fazer um desses meus pequeninos, deixaste de fazer a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Aleluia. Não vai dar tempo de eu falar aqui, ler, mas Daniel fala de 30 dias. Depois ele fala de mais 45 dias. Esses 45 dias vai acontecer o que Paulo chama de tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo, pastor? 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, todos vão comparecer ao tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para julgar, para condenar? Não. O tribunal de Cristo é para entregar os galardões, a recompensa.
antes. Então, terminou todo esse processo aqui, que a gente falou agora. Terminou o momento do julgamento aqui, direita e esquerda. Os que estão à esquerda serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto com o diabo, o anticristo, o falso profeta, que vão inaugurar o inferno neste momento. E começa-se então 45 dias, para encaixar seus 45 dias, o momento em que ele vai entregar os galardões. Isso aí está em Apocalipse 18, em vários textos da Bíblia. Então, além da salvação, porque a salvação é graça, salvação é dom de Deus, salvação não é obra nossa, é obra de Cristo. Vai existir recompensas, que a Bíblia chama de galardões. Que não vai dar para ler os textos, mas é isso. A gente fala um pouquinho a semana que vem para a gente entrar nessa fase aqui. Amém, gente? Vamos ficar de pé, porque muito ensino também, assim a gente fica meio... Processo da gente, né? Meu Deus. Mas que é bom né? Hã? Mas é bom, né? Quem dera a gente pudesse passar assim, livre, estudar, tivesse dúvida, vamos sentar, vamos abrir, né? Vamos ler. Mas por conta de toda a correria, a gente só... bastante coisa a gente viu hoje, hein? Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo, por esse momento de comunhão com os meus irmãos aqui, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de aprender um pouquinho da sua palavra. Sabemos que existe muitas coisas a Deus a aprender, mas agradecemos a Deus por essa porção que foi dividida, Senhor, foi compartilhada conosco nesta noite. Que essa palavra esteja no nosso coração e que o Senhor venha nos inspirar para que possamos ter mais sabedoria e aprender mais acerca do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.